Então vamos lá. Carta de Paulo aos Gálatas. Foi escrita para várias igrejas na região da Galácia, onde Paulo tinha ido em uma das suas viagens missionárias. Você pode ler as histórias no livro de Atos. Ele escreveu essa importante carta sentindo uma profunda paixão e frustração. Aqui está a história por trás dela. O cristianismo começou como um movimento judaico messiânico em Jerusalém, mas a sua mensagem era para toda a humanidade e assim rapidamente se espalhou para além de Israel. No tempo de Paulo como missionário, havia tantos não-judeus quanto judeus no movimento de Jesus, e isso desencadeou um enorme debate que conhecemos no livro de Atos, capítulo 15. Historicamente, o povo da aliança de Deus estava focado em um grupo étnico, Israel, e eles foram separados através das práticas ordenadas na Torá, como a circuncisão dos homens, comer kosher, observar o sábado. E havia muitos cristãos judeus que acreditavam que, para todos esses não-judeus realmente se tornarem parte da família de Deus, eles precisavam obedecer às leis da Torá. E assim, alguns desses cristãos judeus acabaram vindo para as igrejas da Galácia. Eles estavam falando mal de Paulo e exigindo a circuncisão de todos esses homens não-judeus cristãos. E muitos deles foram circuncidados. E quando Paulo soube disso, ele ficou com o coração partido e irritado. E eis que surge essa carta. Primeiro, Paulo desafia os Gálatas com seu resumo da mensagem do Evangelho sobre o Messias crucificado. Então, ele argumenta que esse evangelho é o que cria a nova família multiétnica de Jesus e Abraão, e ele mostra como esse evangelho é o que realmente transforma as pessoas pela presença e pelo poder do Espírito. Ele começa expressando sua perplexidade por os Gálatas terem abraçado um evangelho diferente. É o evangelho promovido por esses cristãos que falam mal de Paulo e exigem a circuncisão. Então, Paulo defende primeiro a autenticidade da sua mensagem e autoridade como um apóstolo. Ele foi enviado pelo próprio Jesus ressuscitado para ir ao mundo não judeu. Lembre-se da história do livro de Atos. Paulo diz que somente mais tarde que ele foi a Jerusalém encontrar os outros apóstolos, como Pedro ou Tiago. E quando ele lhes disse que não estava exigindo que os cristãos não judeus fossem circuncidados ou comessem kosher, eles deram seu apoio total. Mas essa tensão era mais profunda. Pedro tinha ido a Antioquia para visitar e ver todos esses cristãos não judeus. E ele estava comendo e se relacionando com eles. Mas, quando alguns desse grupo de oposição de Jerusalém apareceram em Antioquia, Pedro cedeu sob sua pressão. Ele parou de comer com esses cristãos incircuncisos e os evitava. E assim, Paulo confrontou e acusou Pedro de hipocrisia, de não permanecer fiel ao Evangelho. Para Paulo, exigir que esses novos cristãos fossem circuncidados e observassem as leis da Torá é um erro muito grande e por muitas razões. Primeiro de tudo, porque é uma traição ao Evangelho. Ou, em suas palavras, as pessoas não são justificadas pelas obras da Torá, mas somente pela fé em Jesus, o Messias. E nós temos fé no Messias Jesus. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, é um termo do Antigo Testamento para Paulo. É quando Deus declara que alguém está em um relacionamento certo com ele. Eles foram perdoados, receberam um lugar na família de Deus e estão sendo transformados pela graça de Deus. E é a convicção de Paulo que ninguém pode ser justificado observando os mandamentos da Torá, senão somente pela fé em Cristo Jesus. Esta é uma frase densa e pode se referir à fidelidade do próprio Jesus para viver e morrer em nosso favor. Ou poderia se referir à nossa própria confiança e devoção a Jesus. De qualquer forma, a mensagem é clara. As pessoas são justificadas apenas ao confiar no que Deus fez por elas, através de Jesus, não pelo que elas fazem por si mesmas. No coração do Evangelho de Paulo está a afirmação de que, quando as pessoas confiam no Jesus Messias, o que é verdade sobre ele se torna verdadeiro sobre elas. Sua vida, morte e ressurreição se tornam deles. Ou, em suas palavras, eu fui crucificado com o Messias. E não sou eu quem volta à vida, é o Messias que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E então, a razão pela qual qualquer um pode dizer que está bem com Deus ou que pertence à família da aliança de Jesus não é porque obedeceu às leis da Torá. É somente por causa do que Jesus fez por eles, que eles nunca poderiam fazer por si mesmos.
Agora, essa compreensão profunda do que Jesus realizou tem enormes implicações para quem pode agora fazer parte da família da aliança de Deus e o que significa viver como membro dessa família. Então, Paulo primeiro menciona as histórias sobre Abraão em Gênesis, como ele foi justificado ou declarado justo diante de Deus simplesmente por ter fé. Ao confiar na promessa de Deus, naquele dia, todas as nações encontrariam a bênção de Deus através dele e de seus descendentes. O propósito de Deus era sempre ter uma família grande, multiétnica, de pessoas que se relacionam com ele com base na fé, não nas leis da Torá. Mas isso levanta uma questão importante. Por que foi então que Deus deu as leis da Torá a Israel? Aqui, Paulo oferece uma explicação muito breve e densa, que mais tarde ele completará em sua carta aos Romanos. Ele observa que as leis da Torá foram dadas a Israel no Monte Sinai muito depois da promessa de Deus a Abraão. E se você ler a Torá cuidadosamente, ele diz: você verá que Deus sempre desejou que as leis fossem uma medida temporária. Ele diz que as leis tiveram um papel negativo e positivo. Negativamente, as leis agiram como uma lupa sobre o pecado de Israel. Elas expuseram como Israel compartilhou a condição humana pecaminosa, constantemente se rebelando contra a lei de Deus. E assim, a lei, que é boa, acabou pronunciando Israel e toda a humanidade como culpados. Ou, em suas palavras, as leis aprisionavam todos sob o poder do pecado, mas as leis também tinham um papel positivo. Elas agiam como um professor rigoroso da escola, que mantinha Israel na linha, até a vinda da prometida descendência de Abraão, o Messias. E quando o Messias veio, ele cumpriu o propósito das leis em favor de Israel. Jesus foi o fiel israelita que realmente amou a Deus e ao próximo, e, como rei de Israel, morreu para levar em si a maldição e consequência do fracasso de Israel e trazer a redenção. E agora, através de Jesus, a descendência de Abraão, a bênção de Deus pode chegar a todas as pessoas, independente da sua etnia, status social ou gênero. Para Paulo, não faz sentido exigir que os cristãos não judeus observem a Torá. Esse tipo de exigência age como se Jesus não tivesse cumprido a promessa de Deus ou lidado com os nossos pecados. Negligencia a nova liberdade adquirida para nós através de Jesus e do dom do Espírito e limita a promessa e bênção de Deus a uma família étnica. Mas os adversários de Paulo podem argumentar que as leis da Torá são um guia comprovado para viver de acordo com a vontade de Deus. Como os cristãos não judeus aprenderão isso? Paulo responde nos capítulos 5 e 6. Descrevendo como a presença transformadora de Jesus através do Espírito é o segredo. As leis da Torá são boas, são sábias, diz Paulo. De fato, todas elas podem ser resumidas como Jesus fez no mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Mas as leis, boas como são, não deram a Israel o poder de obedecê-las. Em comparação, a boa nova é que Jesus cumpriu as leis em nosso nome. E agora, ele vive em nós através do Espírito, transformando o seu povo em novos seres humanos que cumprem a lei amando os outros. Então, Paulo continua, o contraste é entre a antiga e a nova humanidade. Os hábitos da antiga humanidade são óbvios. Estes são comportamentos que desumanizam as pessoas, destroem relacionamentos e comunidades inteiras. E, enquanto as leis da Torá proibiam esses comportamentos, Jesus realmente aniquilou-os na cruz. Então, quando uma pessoa confia em Jesus e vive em independência do Espírito, a vida de Jesus se torna dessa pessoa e produz aquilo que Paulo chama de fruto do Espírito. Este é o modo de vida de Jesus que ele quer reproduzir na sua família, para que se tornem pessoas de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, humildade, gentileza e autocontrole. Mas esse fruto não é automático, diz Paulo. Ele requer cultivo, assim como um fruto real. Ou, em suas palavras, se vivemos pelo Espírito, temos que nos manter em sintonia com o Espírito. Isso requer intencionalidade. Temos que aprender a podar os nossos velhos hábitos e cultivar novos. E, ao fazê-lo, somos levados pelo Espírito à medida que Jesus renova as nossas mentes e corações e nos torna pessoas que amam a Deus e aos outros. E assim, o povo de Jesus cumpre o que Paulo chama de Torá do Messias. No final, Paulo conclui, esse requisito para os cristãos se tornarem observadores da Torá ou serem circuncidados é um caminho que perde o foco no objetivo. O que realmente importa é a nova criação de Deus, essa família multiétnica do Messias. Pessoas cheias de fé em Jesus, que estão aprendendo a amar a Deus e aos outros no poder do Espírito. E é disso que trata a carta aos Gálatas. Entenderam a questão aí da carta aos Gálatas? É muito semelhante à carta aos Romanos nesse sentido da questão que eu já mencionava, judaizante.
se os novos cristãos, eles deveriam viver a Torá, as leis da Torá, ou não. E, ou seja, Jesus não deve ter falado isso. Se Jesus tivesse falado explicitamente isso, São Pedro saberia e então já teria a posição certa, né? E São Paulo, você vê que tem uma mente de teólogo, enfim, uma luz mesmo de Deus para interpretar e nessas horas ser muito claro, muito firme. E aí então ele vai dar essa justificação, essa justificativa de que não há mais necessidade da Torá, das leis da Torá, porque agora há Jesus. Né? No fundo é isso, né? O próprio Cristo, que ele na explicação que dá aí, né, é que ele morrendo na cruz, ele já aniquilou todo o mal, né? Pelo menos dá o remédio para aniquilar todo o mal, né? Era isso que estava associado a todos aquele conjunto de leis, enfim, que eram 613, né? Vocês lembram? Era uma quantidade imensa de leis e tal, e enfim, que eram coisas que eu falava da outra vez também, que eram coisas mais externas do que o coração. Então, Jesus, fala aí, Jesus, o Espírito, através do Espírito, que é o Espírito Santo, ele vai tocar o nosso coração e nós vamos procurar, no fundo, agora, seguir quem? Seguir o quê? Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo. Então, não há mais necessidade de seguir tudo aquilo que estava lá no Antigo Testamento. O que nós temos que fazer é seguir os ensinamentos de Cristo. E aí tem numa carta São Paulo vai falar que o grande ensinamento de Cristo é a caridade. Ele vai falar assim que quem vive a caridade cumpriu a lei. Então, falando de toda a lei do Antigo Testamento é a caridade. É a caridade. Né? E é seguir a caridade de Cristo, é imitar Cristo. Né? Então, agora o que nós temos que fazer é imitar Cristo. Imitar Cristo. Viver como Cristo viveu. Então, vamos continuar na próxima carta. A carta de Paulo aos Efésios. A história como Paulo chegou à cidade de Éfeso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. E durante mais de 2 anos, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá e muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos romanos, Paulo escreveu essa carta. O movimento do pensamento dessa carta divide-a em 2 metades realmente claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho, como toda a história alcançou seu clímax em Jesus, e na criação desta comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira através da palavra portanto. E aqui Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Então, vamos nos aprofundar e ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um belo poema em estilo judaico, onde Paulo louva a Deus, o Pai, pelas coisas surpreendentes que fez em Jesus Cristo. Desde a eternidade passada, o Pai teve como propósito escolher e abençoar um povo da aliança. Pense aqui na família de Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. E agora, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser adotada nessa família. A morte de Jesus cobre os nossos piores pecados, os nossos piores fracassos, e em Jesus encontramos a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que essa graça abriu um modo totalmente novo de entendermos cada parte de nossas vidas. Ele diz no capítulo 1, verso 10, que o propósito de Deus era unificar todas as coisas no céu e na terra sob Cristo, que é um título que significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de seres humanos restaurados, unidos em Jesus, o Messias. Esse propósito divino se tornou claro, diz Paulo, quando fomos primeiramente transformados naquela família. E aqui ele está se referindo aos judeus étnicos e à família de Abraão. Mas então Paulo fala sobre vocês. E aqui ele quer dizer não judeus. Todos vocês ouviram sobre Jesus e
salvação através dele, que foram trazidos para essa família pela obra do Espírito Santo. E assim, aqui, ele está se referindo aos eventos relatados nas histórias dos Atos, sobre como o Espírito de Deus reuniu judeus e não-judeus em uma única família em Jesus, tal como Deus prometeu a Abraão há muito tempo atrás. Note também como, nesse poema, Paulo começa falando sobre Deus o Pai, e depois sobre Jesus o Filho, e aqui no final sobre o Espírito. Os três trabalham juntos quando Paulo conta a história do Evangelho. É muito legal. Depois do poema, Paulo responde com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas conheçam, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho. Que eles sejam energizados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou como a cabeça exaltada de todo o mundo. Agora, no capítulo 2, Paulo retrocede e desenvolve algumas ideias-chave do poema do capítulo 1, especialmente sobre a graça de Deus e essa nova família multiétnica de Jesus. Ele começa recontando a história de como esses cristãos não-judeus conheceram Jesus. Antes de ouvir sobre Jesus, eles estavam fisicamente vivos, mas estavam espiritualmente mortos. Eles estavam presos em uma vida de egoísmo e sem propósito, e estavam sendo enganados pelas forças espirituais do mal. Mas, surpreendentemente, Deus, em seu grande amor e misericórdia, os salvou. Ele perdoou todos os seus pecados e juntou as suas vidas à vida de ressurreição de Jesus, e ele também os trouxe de volta à vida. E agora, tendo sido criados como novos seres humanos através de Jesus, eles têm a alegria de descobrir todos os novos chamados, propósitos e tarefas que Deus colocou diante deles. Eles não só foram presenteados com a graça de Deus, como também foram convidados para uma nova família. Antes de ouvir sobre Jesus, esses não-judeus não estavam apenas afastados de Deus. Eles estavam separados do seu povo da aliança, da família de Abraão. E por uma razão muito prática. Os mandamentos da aliança do Sinai formavam uma linha divisória ao redor dessa família. Eles eram como uma barreira que mantinha a maioria dos não-judeus afastados. Mas em Jesus, as leis da Torá foram cumpridas e a barreira foi removida. Os dois grupos étnicos se tornam, como Paulo afirma, uma nova humanidade unificada, capaz de viver em paz. Então, Paulo continua no capítulo 3 a se maravilhar com o papel único que ele teve de espalhar essa boa notícia para o povo não-judeu. E mesmo estando na prisão, ele agradece a Deus pela chance que teve de ver essa família da aliança crescer tanto. Então, Paulo termina a primeira metade da carta com outra oração. Dessa vez, ele ora para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para simplesmente compreender e entender o amor que Cristo tem pelo seu povo. A segunda metade da carta começa com Paulo mudando de ritmo. E ele começa a desafiar o leitor a responder à história do Evangelho pela maneira como vive a sua própria história de vida. Então ele começa no capítulo 4 com a vida cotidiana da igreja. A igreja é uma grande família com muitos tipos diferentes de pessoas, mas ele enfatiza que eles são um. E um é a palavra-chave nesse capítulo. Eles são um corpo que é unificado por um Espírito. Eles têm um só Senhor com uma fé. Eles têm um batismo. Eles acreditam em um Deus. Isso é muita união. No entanto, diz Paulo, a unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Ele continua a explorar como a nova família de Jesus consiste em muitos tipos de pessoas muito diferentes. Mas todos são capacitados pelo único Espírito Santo. Cada um usando seus talentos e paixões únicas para servir e amar uns aos outros e para edificar a igreja. E aqui ele usa duas metáforas muito legais. Uma é a construção da igreja como um novo templo, e a segunda é que todos estão se tornando uma nova humanidade, com Jesus como a cabeça. E essa nova humanidade é uma metáfora que ele vai usar nos próximos capítulos. Paulo desafia todo cristão a retirar a sua velha humanidade como um conjunto de roupas velhas e a revestir-se de sua nova humanidade, na qual a imagem de Deus está sendo restaurada. E ele então segue para essa longa sessão, onde ele compara a humanidade nova e velha. Então, em vez de mentir, novos humanos falam a verdade. Em vez de guardar raiva, eles resolvem seus conflitos pacificamente. Em vez de roubar, os novos seres humanos são generosos. Em vez de fofocar, eles encorajam as pessoas com suas palavras. Em vez de se vingar, os novos seres humanos perdoam. Em vez de gratificar todo o impulso sexual, os novos seres humanos cultivam o autocontrole de seus desejos corporais. Em vez de ficar bêbados, os novos seres humanos vivem sob a influência do Espírito de Deus. E ele explica como era essa influência de 4 maneiras diferentes. As 2 primeiras têm a ver com o canto. Cantar juntos, mas também cantar sozinhos. E isso é realmente interessante. A primeira coisa que Paulo pensa sobre como o Espírito funciona na vida do povo de Jesus é cantar e música.
O terceiro sinal da influência do Espírito é gratidão por tudo. E a quarta é que o Espírito obrigará os seguidores de Jesus a se colocarem abaixo dos outros e a elevar os outros como mais importantes que eles mesmos. E Paulo, na verdade, expande esse quarto ponto mostrando como isso funciona no casamento cristão. Então, você tem uma esposa que segue Jesus. Ela é chamada a respeitar e permitir que seu marido se torne responsável por ela. E o marido é chamado a amar a sua esposa e usar sua responsabilidade para colocar a sua vida egoísta de lado e priorizar o bem-estar de sua esposa acima do seu. E Paulo diz que esse tipo de casamento está realmente reencenando a história do Evangelho. As ações do marido imitam Jesus e o seu amor, e o seu auto-sacrifício. As ações da esposa imitam a igreja, o que permite que Jesus a ame e a faça nova. Paulo então aplica a mesma ideia a filhos e pais, bem como escravos e mestres. Paulo encerra a carta lembrando a esses cristãos a realidade do mal espiritual. Esses são seres e forças que tentarão prejudicar a unidade do povo de Jesus e a comprometer a sua nova humanidade. E assim, Paulo os desafia a permanecerem firmes e a colocarem esse conjunto metafórico de armaduras corporais que ele descreve em detalhes. E Paulo tirou todas essas peças de armadura do livro de Isaías e como Isaías descreveu o rei messiânico. E agora, como seguidores do Messias, precisamos adotar os atributos do Messias como nosso, porque nós formamos o corpo de Jesus. Na prática, acho que Paulo quer que os cristãos comecem a formar hábitos, usando proativamente a oração e as escrituras em nossos relacionamentos uns com os outros, para nos ajudar a crescer e a amadurecer como seguidores de Jesus. E essa é a carta aos Efésios, muito poderosa. É onde Paulo resume toda a história do Evangelho e como ele deve reformular cada parte da nossa história de vida. Que densidade, hein? Densidade, como realmente é impressionante você se colocar no lugar de São Paulo e ver como ele vai enxergando as coisas e, né, e vai, enfim, sendo muito claro, muito firme, como, enfim, uma pessoa que está sendo revelada por Deus, né? Está sendo inspirada por Deus em tudo aquilo que está falando, né? Mas muito bem, no fundo a ideia é essa, né? Dessa ele fala aqui da família multiétnica, né? Então agora já não é mais o povo judeu, agora é todos nós, somos todos nós, desde que nós abracemos a Cristo. E esse início se dá com o batismo, apesar que não falou aqui, né? Mas nós abraçamos a Cristo ao sermos batizados. E aí então ele vai falar do homem velho, do homem novo, vai falar da igreja como um novo templo, né? Porque o templo foi destruído, já não há mais necessidade, né, do templo, segundo era pensado lá no Antigo Testamento, né? Porque agora vai surgir a igreja, ela vai surgir, igreja como nós pensamos, como nós vemos hoje, vai surgir mais tarde, né? No lugar para você celebrar os sacramentos. Porque as missas, elas começam nas catacumbas, começam ali reunindo as pessoas, isso em Roma, depois fora, né, enfim, nessas comunidades aí que São Paulo vai instituir, vai começar a celebração da Santa Missa, a Eucaristia, tudo isso, aí vai se ver a necessidade de construir um lugar para essa reunião, né? Mas São Paulo, ele está vendo aí que o que importa mesmo é, a partir de agora, essa igreja, que não é igreja física, né, mas é a igreja que é esse conjunto todo, e, e também ele vai falar do corpo, ele vai falar que Jesus é a cabeça, então é o corpo místico, a igreja como o corpo místico de Cristo. Enfim, você vê que São Paulo vai lançando várias luzes, né? Vai fundando a teologia católica, né? Teologia cristã, a partir de Cristo. Vamos continuar. Carta de Paulo aos Filipenses. A igreja em Filipos foi a primeira comunidade de Jesus que Paulo iniciou na Europa Oriental, e essa história é contada no capítulo 16 de Atos. Filipos era uma colônia romana da antiga Macedônia. Estava cheia de soldados aposentados e era conhecida por seu nacionalismo patriótico. E assim, Paulo enfrentou resistência ao anunciar Jesus como o verdadeiro rei do mundo. E depois que Paulo partiu, aqueles que se tornaram seguidores de Jesus continuaram a sofrer resistência e até perseguição.
Mas eles permaneceram uma comunidade vibrante, fiel aos ensinamentos de Jesus. Paulo enviou essa carta de uma de suas muitas prisões e por uma razão muito prática. Os filipenses enviaram um dos seus membros, Epafrodito, para levar um presente financeiro a Paulo para apoiá-lo na prisão. E Paulo enviou essa carta a Epafrodito para agradecer e fazer muito mais. O conceito dessa carta não desenvolve uma única ideia do começo ao fim, como muitas outras cartas de Paulo. Em vez disso, Paulo organizou uma série de ensaios ou vinhetas curtas e reflexivas. E todos eles giram em torno do centro de gravidade nessa carta, que é um poema no capítulo 2. Ele reconta artisticamente a história da encarnação de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e exaltação. E então, em cada uma dessas vinhetas, Paulo pega as palavras-chave ou ideias daquele poema para mostrar como viver como cristão significa ver sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Então, Paulo abre a carta com uma oração de gratidão e agradece a Deus pela generosidade dos filipenses por sua fidelidade. Ele expressa sua confiança de que a obra transformadora da vida que Deus começou neles continuará em expressões maiores e mais belas de fidelidade e amor. E Paulo então se concentra em sua preocupação óbvia no momento, que é o seu status na prisão. Estar em uma prisão romana não era um piquenique, mas, paradoxalmente, acabou sendo bom para avançar as boas novas sobre Jesus. Então, todos os guardas romanos, os administradores, todos sabem que Paulo está na prisão por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E sua prisão inspirou confiança em outros cristãos para falar sobre Jesus mais abertamente. E Paulo está otimista de que será libertado da prisão, mas é possível que ele possa ser executado. E ao refletir a respeito, isso realmente não seria tão ruim, pois, para mim, diz Paulo, a vida é o Messias, e assim morrer seria um ganho. Para Paulo, sua vida no presente e no futuro é definida pela vida e amor de Jesus por ele. E então, se ele for executado, isso significa que ele estará presente com Jesus, o que seria ótimo para ele. E se ele for libertado, isso significaria que ele poderia continuar trabalhando para iniciar mais comunidades de Jesus, o que seria melhor para as outras pessoas. E é isso que ele espera. E observe como sua linha de pensamento funciona aqui. Morrer por Jesus não é o verdadeiro sacrifício para Paulo, mas sim permanecer vivo para servir aos outros. E assim é a maneira de Paulo participar da história de Jesus. Sofrer para amar os outros mais do que a si mesmo. Paulo então se volta para os filipenses e pede que participem do exemplo de Jesus, adotando essa mesma mentalidade. Ele diz que a sua vida como cidadãos deve ser coerente com as boas novas sobre o Messias. Então esses cristãos em Filipos estavam vivendo em patriotismo romano, mas o modo de vida deles seria moldado por outro rei, Jesus. E isso pode trazer perseguição, mas eles não devem ter medo, porque sofrer por estarem associados a Jesus é uma maneira de viver a história do próprio Jesus. O que leva Paulo ao grande poema do capítulo 2. Ele é rico em ecos do texto do Antigo Testamento. Especificamente, a história de Adão e sua rebelião em Gênesis 1 a 3 e os poemas sobre o servo sofredor no livro de Isaías. Vale a pena memorizar este poema. É uma versão maravilhosamente condensada da história do Evangelho. Então, antes de se tornar humano, o Messias pré-existia em um estado de glória e igualdade com Deus. E, ao contrário de Adão, que tentou aproveitar a igualdade com Deus, o Messias optou por não explorar seu status para vantagem pessoal. Em vez disso, ele se esvaziou de status. Ele se tornou humano. Ele se tornou um servo para todos e, mais do que isso, permitiu-se ser humilhado. Ele foi obediente ao Pai, indo para a morte em uma fileira de execução romana. Mas através do poder e da graça de Deus, a morte vergonhosa do Messias foi revertida através da ressurreição. E agora Deus exaltou Jesus como o Rei de todos, concedendo-lhe o nome que está acima de todos os nomes, para que toda a criação reconheça que Jesus, o Messias, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Agora, essa última afirmação é surpreendente. Paulo está citando o capítulo 45 de Isaías. É uma passagem em que toda a criação reconhece o Deus de Israel como Senhor. O argumento de Paulo aqui é muito claro. No Jesus crucificado e ressuscitado, descobrimos que o único Deus verdadeiro de Israel consiste em Deus Pai e no Senhor Jesus. E assim, para Paulo, esse poema expressa suas convicções sobre quem Jesus é. E faz mais, oferece o exemplo de Jesus como um modo de vida que seus seguidores devem seguir. E é por isso que Paulo imediatamente conta duas histórias. Primeiro sobre Timóteo, depois sobre Epafrodito. Porque ambos são exemplos de pessoas que vivem a história de Jesus. Timóteo é como Jesus porque está constantemente preocupado com o bem-estar de outras pessoas mais do que o seu próprio. E Epafrodito, que os filipenses enviaram com o seu presente,
arriscou sua vida para servir Paulo na prisão. Ele ficou tão doente que quase morreu tentando ajudar Paulo. Mas Deus teve misericórdia dele e de Paulo, poupando-o da perda de um amigo. O argumento de Paulo aqui é que esses são os tipos de pessoas que estão vivendo e respirando exemplos da história de Jesus e são dignos de serem seguidos. Paulo então se volta para a sua própria história como um exemplo. Então, aqueles cristãos que estavam exigindo a circuncisão de cristãos não judeus, lembre-se de sua carta aos Gálatas. Essas pessoas ainda estão criando problemas para Paulo e continuam lhe recordando de seu próprio passado, quando ele costumava perseguir os seguidores de Jesus. Quando ele tentou mostrar sua posição correta diante de Deus por sua zelosa obediência às leis da Torá. Mas como Jesus, Paulo desistiu de todo esse status e privilégio. Ele agora considera tudo isso como imundície. E a palavra que ele usa é, na verdade, muito menos educada. Ele deu tudo para se tornar um servo, como Jesus, e para participar de seu amor sofredor e sacrificial. E ele faz tudo isso na esperança de que o amor de Jesus o leve através da morte e a sair do outro lado para a ressurreição. Então Paulo diz que para os seguidores de Jesus, a sua verdadeira cidadania está no céu, o que para Paulo não significa que todos devemos sair da terra e ir para o céu um dia. Pelo contrário, o céu é o lugar transcendente onde Jesus reina como rei. E ele diz que estamos aguardando ansiosamente nosso Salvador real para descer de lá e retornar aqui para trazer seu reino de justiça curativa e amor transformador para fazer uma nova criação. Paulo então desafia os filipenses a continuarem vivendo a história de Jesus. Ele primeiro se dirige a duas mulheres líderes proeminentes da igreja que trabalham ao lado de Paulo. E elas estão em algum tipo de conflito, e por isso Paulo pede a elas que sigam o exemplo de humildade de Jesus, reconciliem-se e se tornem unidas. Paulo, então, insta os filipenses a não cederem ao medo, apesar de sua perseguição, para depositar toda a sua emoção e suas necessidades em Deus, que lhes dará paz. E essa paz, diz Paulo, vem concentrando seus pensamentos no que é bom, verdadeiro e amável. Há sempre algo a reclamar, mas o seguidor de Jesus sabe que toda a vida é um dom e pode escolher ver beleza e graça em qualquer circunstância da vida, o que leva Paulo à sua conclusão. Ele novamente agradece os filipenses por seu presente sacrificial. E ele quer que eles saibam que as suas prisões e tempos de pobreza não são dificuldades. Elas realmente se tornaram seus maiores professores, mostrando que, independentemente das circunstâncias, ele aprendeu o segredo da felicidade. É a simples dependência de quem o fortalece. Paulo passou a ver seu próprio sofrimento como participação na história de Jesus. A carta aos Filipenses nos dá uma janela única para o coração e a mente de Paulo. Ele viu toda a sua vida como uma reconstituição da história de Jesus. Que é possível sentir sua estreita conexão com Jesus nessa carta. Sua consciência de que o amor e a presença de Jesus são mais próximos do que a sua própria pele. E foi isso que lhe deu esperança e humildade em suas horas mais sombrias. E assim, Paulo nos mostra que conhecer Jesus é sempre um encontro transformador, profundamente pessoal. E esse é o tipo de Jesus que Paulo convida os outros a seguirem. E é disso que se trata a carta de Paulo aos Filipenses. Fantástico, né? Agora aqui ele ressalta esse lado da perseguição, né, que os filipenses estão sofrendo, e ele elogia muito, né, que é uma comunidade muito fiel, né, muito, enfim, muito entregue mesmo, e justamente por isso estão sofrendo a perseguição, mas que isso é uma bênção, porque é seguir os passos de Cristo, né? E Cristo é tudo para nós, e aí então ele fala dele, né? Se ele morresse, para ele seria lucro, né? Porque é estar com Cristo, viver com Cristo para sempre, e isso não seria sacrifício, ou seja, ser sacrificado, né? Ser torturado por Cristo, né? Para ver Cristo, isso não é ruim para ele, porque Cristo é tudo para ele. O que era a cruz mesmo, o que significava o sacrifício, era permanecer aqui e continuar evangelizando pelos sacrifícios que supõe estar aqui e com as, enfim, as dificuldades e tal, né? Então, se nós seguimos também esse caminho da cruz e da dor que todos nós vamos seguir, nós não temos que temer, não temos que temer, né? Porque Deus vai dar toda a graça, e através desse caminho que nós realmente vamos aprofundar na união com Deus, na intimidade com Deus, né?
Muito bem, vamos ficar por aqui, né? Alguma Bem bonito, pergunta? bem Muito interessante. bonito, né? Bonito, sim. Muito bonito. O São Paulo vai colocando a coisa, você vai vendo o São Paulo ali já com um nível de santidade E muito ele sozinho, mais né? Foi fino, né? enfrentando tanta coisa sozinho. Porque acho que o povo tinha muito medo, né? Então era ele mesmo, com toda a força, né? Pois Ia é, Era ele pregando com e Deus, né? exatamente. Não só em termos de isso, né, de coragem, audácia e tal, mas também uma cabeça fantástica, né, esclarecendo as coisas, deixando, no fundo, ele foi assentando toda a, a, a doutrina cristã, né? Ele foi assentando tudo aquilo que Cristo não tinha terminado de perfilar, porque ele não quis, né? Se ele não terminou é porque ele já contava com esses momentos aí intermediários e São Paulo é que vai assentar as coisas, né? Você não vê São Pedro fazendo teologia, você vai ver, vai ter uma carta, só vai ter, né, a carta de São Pedro, uma pouquinhas coisas ali, né? E não é que ele esteja falando de coisas de doutrina e tal, né? Então, você vê que São Paulo é que vai ser o homem mesmo para, né, colocar tudo em ordem e também com essa coragem imensa. São Pedro ele vai ter medo, né? Quando ele vai estar lá em Roma, tem aquele famoso episódio do Quo Vadis. Vocês lembram? Não. São Pedro, ele chega uma hora que ele vê que a coisa está piorando lá em Roma e que ele vai ser mártir, né? E aí ele vai embora, foge, né? E aí tem uma tradição que conta que ele se encontrou com Nosso Senhor, saindo da cidade de Roma, e Nosso Senhor se dirigiu a ele e falou: para onde vais? Quo vadis? covardes. Covarde. Exatamente, né? Estou indo embora, não sei o quê, né? Mas como, né? Você não quer viver a vida que eu vivi, né? E morrer para a salvação. E tem uma Foi igreja, covarde. É. tem essa igreja que está lá em Roma, que é a igreja do Quo Vadis, e tem a pedra, inclusive, suposta, né? Onde São Pedro com pedra no chão, né? No piso, onde eles se encontraram. Tem até o filme famoso, né? Quo Vadis, não sei se vocês já Uhum. assistiram, né? Chama assim o filme, Covardes? De quem é, você Covardes, sabe? eu já ouvi falar. Então, Ainda eles não eram bem assisti esse. contemporâneos. São Pedro e São Paulo foram Sim, bem contemporâneos, bem sim, porque juntos. assim, pouco tempo depois de Cristo subir aos céus, São Paulo ele vai aparecer, né? Quer dizer, com a morte de Estevão, se supõe, eu estava lendo aí outro dia, que eram uns 3 anos depois da Uhum. morte de Cristo. Então é pouca coisa, né? Uhum. Então ele acabou conhecendo todos, Pedro. praticamente todos os apóstolos, né? Uhum. É muito São bonito. Lucas visitava muito ele na prisão, não é? Sim, claro, porque aí Tem o filme, né? os Atos dos Apóstolos, você vê que tudo está remetendo aos Atos dos Apóstolos, porque, na verdade, É. tudo já está nos Atos dos Apóstolos. Aí as cartas vão ser recomendações a essas comunidades que estão todas mencionadas nos Atos dos Apóstolos, porque as 3 viagens de São Paulo estão todas nos Atos dos Apóstolos, né? São descritas ali, essas viagens, né? E aí, então, depois vai vir esse período que vai durar cerca de 2 anos, né, da prisão, vai daqui para lá, começou a prisão lá em Jerusalém, né, se não me engano, e aí depois vai até parar em Roma fica aquele tempo lá também em liberdade para pregar, até que ele é executado, né?
E Pedro também foi executado Também em Roma. executado em Roma, de cabeça para baixo. Cabeça para baixo. Cabeça para baixo, porque não se julgava digno de ser como Cristo. Padre Paulo, e o Paulo foi decapitado, né? Sim, É isso, né? isso, exatamente. Não. Tá bom. Obrigada, padre. Obrigada, Padre. Até sábado. Obrigada, Padre. Até sábado. Obrigada. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite a Tchau. todos. Obrigada. Tchau. Obrigada.